Olá, então vamos para o nosso projeto de bolha de sabão, usando as cores da aurora boreal. Vocês têm as bolhas aí ao vivo e a cores para poder analisar e observar, entender as cores na bolha de sabão, apreciar. Pela primeira vez olhar com olhares atentos, olhares de artistas, de coloristas, olhares românticos, poéticos, e buscar as auroras boreais aí dentro. É alucinante, as cores da aurora boreal dentro de uma bolha de sabão, é a coisa mais incrível que a gente pode ter. E então, antes de começar essa aula, eu convido vocês a dar um pause e irem lá em algum lugar onde tenha luz e soprarem suas bolinhas de sabão e observarem as cores, observarem os highlights, os brilhos, o que que ela reflete, como é que ela funciona, aonde estão essas cores, quais são essas cores, a sutileza, a leveza, a transparência, eu quero que vocês observem tudo isso. Eh, esse exercício de bolha de sabão, ele é explorado muito minuciosamente no módulo 3D do curso de meditação colorida com lápis de cor artístico, mas aqui a gente vai dar uma amostra grátis, a gente vai fazer uma versão bem simples das bolhas de sabão, para que você possa experimentar com os seus lápis. A gente vai usar basicamente as cores da aurora boreal, das cores da coleção da aurora boreal. A gente vai usar o lápis branco também, então você pode deixar ele de jeitinho, e a gente vai usar um lápis grafite também, além das cores. Claro que você pode juntar com as cores do solstício de verão e principalmente com os do amanhecer, que são cores bem matizadas que vão se dar muito bem com essas bolhas, mas aqui a gente vai usar só essas, só as da aurora boreal, e depois vocês divirtam-se com as suas. Você pode usar como modelo a que eu fiz de presente para você, eh, e observar e tentar reproduzir, para que depois você invente a sua. De qualquer forma, o exercício da bolha de sabão é um exercício já de realismo, por isso que a gente trabalha isso nos módulos mais avançados da meditação colorida, mas aqui, se você copiar direitinho o que eu vou fazer, sem necessariamente a gente entrar a fundo nos highlights, nas sombras, enfim, se você só copiar, já vai sair uma bolha linda aí, tá bom? Então vamos lá, por onde começamos? Começamos com o que foi enviado para você, dentro da caixinha, você vai ver a sua folha preta, que é a que a gente vai usar. A gente vai usar essa folha preta, que é uma folha de 120 gramas, não é uma folha comum de offset, existe de 180, existe de 150, você pode depois buscar, existe blocos escolares, inclusive, porque hoje no lettering se usa muito a folha preta, eu aconselho não pegar uma muito fininha, pelo menos uma 120, o ideal seria uma 180, mas aqui é para você já começar a experimentar. Então, uma folha preta. Essa aqui, a gente vai deixar para o próximo projeto, que é o nosso próximo projeto, a gente vai desenhar a nossa folha, a nossa pena de pavão maravilhosa. Então, essa aqui a gente deixa para a aula seguinte. E eu quero que você pegue esse papelzinho aqui, porque ele vai ser a referência à tabela de cores no papel preto. Isso aqui é bem importante a gente fazer. Eu já considerei que você já fez a sua tabela de cor original no papel branco, que é a referência,
E aqui agora, eu quero que com uma caneta branca, ou se você não tiver a caneta gel branca, aliás, é o que a gente vai usar aqui, eu avisei, né, que a gente iria usar uma caneta gel, a gente vai precisar dela. Mas se você não quiser, não tiver ainda a caneta branca, você pode usar uma canetinha gel prata ou dourada, mas no papel preto funciona bem o grafite, tá vendo? Dá para usar, fica meio invisível, mas dá para usar. Então, inicialmente, você pode usar um grafite para escrever para fazer a sua tabela, porém, o ideal seria mesmo uma gel branca, que é o que eu usei aqui. O que você vai fazer? E eu aconselho que você faça isso com daqui para frente, com todas as coleções, né? Principalmente se a gente for usar e for colorir, como a gente vai começar agora, a gente vai fazer a pena de pavão, a gente vai fazer bolhas de sabão, num fundo preto, esses objetos se dão muito bem no fundo preto, é muito importante a gente saber como cada cor se comporta no papel preto. Nem sempre ele vai se comportar, aliás, quase nunca ele vai se comportar da mesma maneira que no branco. Então, aqui a gente pode ver bem, alguns sim, mais iluminados, olha aqui que beleza, né? Esses aqui até que estão bem parecidos, mas aqui já começa. O Peacock Green, o 907, por exemplo, já muda completamente, porque depende muito da transparência desse pigmento, né? O 105, o cobalto turquoise, o turquesa, a gente vê também que é razoável, que é mais ou menos a mesma coisa. Peacock Blue já dá uma rateada, já não é a mesma coisa, perde muita potência, o Copenhague Blue, o Denim também perde um pouquinho de potência. Bom, o China Blue perde completamente, ele desaparece, eu não sei o que acontece com ele, então a gente já sabe que a gente não vai poder contar muito com o China Blue, mas a gente vai poder contar bastante com esses aqui. O 208 é muito interessante aquilo que eu falei, ele parece que ele desaparece, ele vira um preto, mas ele vai ser precioso para a gente, principalmente porque você ainda não tem o preto, né? O preto ainda não chegou, então ele vai substituir o preto aqui, vai ser direitinho. O 107 já ajuda um pouquinho e, infelizmente, o Dália, ele é muito transparente, ele é muito mais luminoso no branco e não tanto no preto. Então, a gente vai usar um recurso de usar o branco embaixo, quando a gente quiser o rosa, e usar o Dália por cima, para a gente conseguir puxar um pigmento mais claro. Mas depois você pode juntar com todos os que você tem até agora, os outros lápis, e olha que lindo aqui, eu pulei aqui, ó. Olha o Blue Lake, que coisa mais linda. A gente vai usar bastante o Blue Lake e todas essas cores claras. E as escuras a gente vai usar para fazer o contraste. Então, eu sugiro que você faça em cada coleção que você tenha essa referência para saber como os lápis se comportam no preto. Então, a partir de agora, quando a gente está com uma folha branca, uma folha preta, a gente não usa mais a tabela branca, a gente não usa ela. A gente vai usar agora só a preta. Bom, então, o que eu gostaria que você fizesse agora, uma vez que você dá um pause e faça a sua tabela, que a gente vai usar agora essa tabela, você pode dar um pause e ir lá fazer. A gente vai usar o que eu sugeri também, o que eu avisei que a gente ia usar, que é o bolômetro, né, esse gabarito de círculos. Você pode usar qualquer coisa que tenha um círculo preciso, você pode usar uma moeda, você pode usar compassos, o que você tiver em mão. Obviamente que isso aqui é bem mais prático, mas não é obrigatório, ele só facilita um pouco a nossa vida, mas dá muito bem para fazer com compasso, com moeda, com qualquer coisa que você consiga tirar um círculo preciso. Então, a gente vai pegar a nossa folha de papel. Uma coisa interessante da bolha, por isso que eu quero que você observe
a maneira como a bolha, depois que vocês, na vida real lá, que vocês estiverem brincando com a bolha de sabão, é bem interessante que você observe a aleatoriedade dessa bolha, né? Então, aqui eu tenho algumas que eu fiz, que a gente explora mais a fundo no módulo 3, a gente não vai fazer bolhas tão complexas agora, né? Mas isso aqui, o que eu quero que você observe é a maneira como a gente dispõe... Opa, cadê o foco? A maneira como a bolha, ela se comporta. Então, isso aqui é um bom exemplo de como que a gente dispõe a bolha. Então, a bolha, ela não fica como se fosse num joguinho de xadrez, né, toda arrumadinha, senão ela não parece natural. Então, é muito bom, primeiro, a gente mesclar os tamanhos, né, a gente deixar uma maior e duas pequenininhas, ou várias pequenininhas, mas algumas juntinhas e uma perdida lá no fundo, enfim. É importante que você pode brincar com elas, observando-as também, quando você estiver brincando, né, com as bolhas de sabão, e observar os espaços, a maneira como elas se distribuem no espaço. Então, é isso que a gente vai criar aqui, né, a gente vai reproduzir essa composição. Então, a gente vai evitar, primeira coisa, a gente vai evitar deixar essas bolhas bonitinhas, como se fosse, de novo, um tabuleiro de xadrez, não combina com a bolha isso, né? Não convence o olho humano de que são bolhas de sabão. Então, o que a gente vai fazer é brincar com espalhar elas como se elas estivessem lá na natureza. Então, de novo, né, se você não observou isso, dá um pause e vai lá soltar a bolha, as bolinhas de sabão, para você perceber o que acontece, como é que elas se ocupam o espaço. E a gente vai trazer pelo menos 3 para cá, né? A gente vai fazer uma juntas, mas o resto você pode fazer, inclusive elas iguais, não tem problema, elas podem ficar iguaizinhas, porque é importante você reproduzir os highlights exatamente iguais neles, nas bolhas, porque elas vêm na mesma direção. Então, o que a gente vai fazer? Se o foco deixar, né? Se ele parar de ficar desfocado. Aí, foi. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma grande... a gente pode dividir em 4, ou a gente pode dividir, né, nos quadrantes da fotografia, mas para não complicar, vamos dividir em 4, então a gente pode pôr quase centralizada, mas no quadrante direito superior, a gente vai fazer com lápis grafite, uma. Depois, olha como o lápis grafite dá para ver, né? Depois a gente vai escolher uma menor, bem menor, e a gente vai pôr aqui no quadrante inferior esquerdo, por exemplo. E a gente vai botar uma bem pitituquinha, meio perdida lá em cima, querendo sair do papel, querendo ir embora. Aqui. Depois, você pode encher isso, se você quiser, você pode pôr mais bolinhas, aí você vai brincando, né, como do jeitinho que você quiser. Mas aqui é só para a gente ter um início. Então, a gente vai começar com essa grandona, e eu vou aqui aproximar um pouquinho mais a câmera, para você poder acompanhar bem aqui. Pronto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar daqui as cores mais claras que a gente tem. Então, a gente vai pegar o 920, que é o 920, que é o light green. O light green. E a gente vai fazer um contorno muito de leve, mas é um contorno que ele tem que fazer um contorno de dentro para fora, ele não pode passar. Ele vai fazer um contorno grosso e, de repente, ele some.
Daí ele vem para cá, ele faz de novo um contorno mais ou menos grosso. E depois ele some. Aqui é importante você já está bem treinada com o gradiente. É muito importante ter esses respiros aqui, sem nada colorido. E ele acaba em nada, é uma meia-lua que acaba em nada. Então, já usamos o 920. Agora a gente vai pegar uma outra cor que contraste com ela. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o 105. O 105 é o cobalto turquesa. E agora a gente vai usar você pode até rodar, né, para ficar mais fácil. E a gente vai fazer como se fosse um lado grossinho, você percebeu que a bolha é bem orgânica, né, e ela vai entrar de mansinho na outra cor. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. As bolhas não são nada iguais, elas são bem orgânicas. Então, você tem que dar um jeito de não deixar ela muito parecida de um lado para o outro, assim. Então, se um lado está gordo, o outro está fininho. A gente vai ter que deixar ela mais orgânica, ela entra na outra cor, e ela deixa um espacinho aqui, você pode até usar uma borracha, e ela deixa um espacinho vazio, como se ela estivesse estourando. Você deve ter observado que, bagunça o foco aqui, que raiva, aqui. Vamos, foco! Aqui. Então, o que a gente vai perceber é que guarda todas as cores que a gente usou, porque a gente volta e meia vai ter que ficar usando elas aqui. Então, a gente vem e a gente vai sumindo. Você vai perceber que a bolha, ela some. Você vai ver bem isso na vida real. Ela começa e depois ela desaparece, ela começa a sumir. E uma coisa muito importante, ela não invade o meio, ela nunca vai até o meio. Então, aqui na régua, o que a gente tem que imaginar, olha, se a gente usou aqui esse tamanho, você vai imaginar uma área central. Aqui, eu vou até ensinar aqui, deixa eu ver se... Aqui, você vai usar uma bem menor, observando onde está o centro, bem menor mesmo. E vai tentar centralizar ela. E você pode até indicar com o seu lápis o mais transparente possível. Sumiu o meu lápis aqui. O mais transparente possível, você vai demarcar uma área central, um círculo menor aqui dentro, que é só para você saber que não é para você invadir essa área, né? Aqui nem ficou muito centralizado, mas você vai dar um jeito de deixar bem centralizado. Para que serve? Essa área é uma área que vai sempre ficar preta, vai sempre ficar transparente, a gente vai evitar invadir ela. Então, se eu tiver que fazer um gradiente, eu só vou fazer ela até aqui, eu não vou ficar invadindo muito. Bom, agora eu posso pôr outras cores aqui, em algum modo, também ainda mais ou menos observando essa área central. Então, eu vou pegar o 913, que ele está bem gritante, e eu vou fazer uma faixa desse lado, bem colorida, sumindo aqui. E lá no lado, exatamente no lado oposto, eu vou fazer a mesma coisa. Vou usar a referência central e vou sumir lá, sempre integrando e desaparecendo. Essas bordas sempre desaparecem. Agora eu vou pegar uma outra cor para sobressair.
deixar tudo que eu usei aqui pertinho. A gente usou, agora vamos pegar, por exemplo, o 1102, que é o Blue Lake. E vamos dar mais uma camadinha aqui de cor. Eu fiz desse lado, e agora eu vou fazer desse lado. Sempre arredondando. Sempre tem que dar a ideia de arredondar. Aqui. E agora eu vou usar um amarelinho, um rosinha. Só que esse rosa é aquilo que eu falei. Esse rosa, ele vai precisar de um branco para ele sobressair. Então, eu indico onde eu quero que vá um rosa. E eu venho com o branco em cima. Para tentar tirar um rosa dele. Eu não posso fechar muito, eu não posso colorir muito, porque senão eu acabo deixando essa muito óbvia, né? A bolha, ela não é muito óbvia, então eu tenho que parar. Uma hora eu tenho que parar, né? Eu tenho que manter algumas áreas vazias aqui. Se tiver aparecendo muito o círculo central, você apaga, que aqui é mais didático. O ideal seria se você mantivesse ele observando, né? Que tem esse círculo central, a gente fez aqui didaticamente. Bom, agora a gente vai indicar as áreas de luz, os highlights, que é o principal, que é o que mais caracteriza uma bolha de sabão. Então, a gente vai estar imaginando que a luz está vindo do seu lado esquerdo, lá de cima. Isso aí, quem está fazendo o módulo 3 vai cansar de ouvir isso. E a gente vai indicar com o branco, a gente vai indicar aonde essa luz está batendo. Então, sem sair do círculo, eu vou vir aqui e eu vou dizer, ó, é aqui que está batendo a minha luz. É aqui, está bem clara aqui. Eu vou passar pelo centro do círculo e vou vir na outra direção. Se você precisar, você pode até usar uma régua, mais ou menos, imagina onde está o centro, passa bem na metade e vai lá do outro lado, então tem que estar mesmo na diagonal, exatamente na diagonal, e eu vou indicar o meu outro highlight. Que ele está até colorindo, não faz mal, eu só estou indicando aonde que é o branco, é como se fosse a área mais clara que tem, desse lado e desse lado. Aí a mágica já começa a acontecer aqui, a gente já começa a perceber aqui que já está virando já tem uma luz, quando começa a entrar a luz, a coisa começa a ficar para valer. A mágica acontece com essa belezura aqui, que é o nosso branquinho, né? Então, é muito difícil a gente ter uma tinta branca que pega no papel, né? Então, essas canetas gel são maravilhosas, e lá na frente aqui não, mas no módulo 3 a gente vai usar muito a Posca, a gente vai usar muito o branco, porque é uma tinta que aguenta lápis de cor por cima, nem todas aguentam. Aqui a gente testa, né, numa folhinha preta, num rascunho, e o que a gente vai fazer? Os pontos de luz maravilhosos. No centro, bem no centro dessa área bem iluminada, eu posso tanto fazer uma área mais iluminada, quanto eu posso fazer uma estrelinha bem sutil. O que é importante da estrelinha? Ela tem que estar perpendicular à sua base, né? Então, a estrelinha, ela vai estar como se fosse um asterisco. Você pode treinar num papelzinho, tá? O que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer como se fosse um asterisco, uma estrelinha de Natal, com o movimento dos cílios.
do centro para cima, para terminar em nada, do centro para baixo, e ela tem que estar retinha, do centro para lá, do centro para cá, aquela estrelinha, e umas mini perninhas aqui. É assim a estrelinha que a gente vai fazer. Do jeito que a gente fizer a estrelinha aqui, a estrelinha tem que estar na mesma posição, na mesma direção, tudo igualzinho. Então, ó, tá aqui a minha estrelinha. Eu vou fazer um ponto central, e eu sempre testo o ponto central da minha luz. Eu vou para cima, eu vou para baixo. Às vezes eu testo para tirar aqui no dedo, eu tenho essa mania, às vezes nem sempre eu tô com papelzinho. Eu venho para baixo, eu venho para cá e para lá. E aqui eu preciso fazer com que essa caneta sobreponha o que está aqui embaixo. Tem que ter uma mão bem levinha. E a caneta tem que colaborar. Você pode dar umas batidinhas para ela sair. Então, uma estrelinha já tá. Agora eu vou pegar exatamente do jeitinho que tá essa estrelinha e eu vou passar e rebater ela para cá. Então, aqui vai aparecer até um pouquinho mais fácil, porque a parte clara para cima, para um lado, para o outro. Ela não pode ser uma estrelinha muito óbvia. O que é uma estrelinha óbvia? Não pode... Nossa, não está muito bem aqui, né? A luz não está colaborando muito. Ó, aqui, ó. Acho que aqui dá para ver agora. Tá vendo? Essa estrelinha, ela tá... Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco de luz. Nossa, agora deu para ver a estrelinha bem, né? Mas também não posso ficar sem luz nenhuma aqui. O que eu falo que não pode acontecer com uma... Ai, tá 880 essa luz, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Aí, melhorou um pouquinho. O que não pode acontecer é que essa estrelinha, ela fique igual, como se fosse um asterisco, todo mundo igual, sabe? A gente não vai convencer se ela virar um asterisco. O bonito dessa estrelinha, desse highlight, é ela ser assimétrica. Parece aquela estrelinha de Natal. Ela tem que ter essa assimetria, mas é importante que tenha, aqui tá torto, né? Mas aí vocês vão fazer isso ficar mais retinho. Ela tem que estar retinha e ela tem que terminar em nada. Aqui. Não pode terminar bruscamente, sabe? Senão fica fake também. A gente tem que dar um jeito de... Se ela terminar muito duro, você vai puxando até ela ficar fininha na ponta. Então, aí você pode voltar várias vezes em cima, descarrega em algum lugar e vem. Aqui, essa estrelinha é fogo, porque se a gente retoca muito, ela começa a ficar muito gorda e aí começa a ficar fake. Então, essa estrelinha, que é o nosso highlight, mantendo as perninhas bem assimétricas, volta e meia você com umas batidinhas descarrega no centro, quando seca você vai lá e descarrega um pouquinho mais, e uma outra coisa que você pode fazer é distribuir alguns pontinhos aleatórios, mas sempre se você decidiu fazer aqui, faz alguns passando na diagonal e faz lá. Não precisa nem ser igual, só precisa usar sempre esse rebate a estrelinha aqui e rebate os pontinhos aqui. Se você sentiu que você errou ou passou da linha, você pode usar o mais escuro que tem, o Indantrone, que é o 208, e você pode ir dar uma aprofundada, inclusive na estrelinha, você pode afinar um pouquinho essa estrelinha, você entra um pouquinho,
e a gente deixa a estrelinha um pouquinho mais aguda, tá vendo? Se ficou um borrão a sua estrelinha, você pode vir aqui com é como se fosse uma borracha ao contrário. Esse Indantrone é maravilhoso. Deixa eu ver se dá para ver. Olha, tá vendo aqui? Eu entro com um tracinho mais escuro aqui dentro, para deixar a estrelinha mais fina. De perto ela não parece bolha, né? Mas quando você tira uma foto disso aqui, você vai ver essa bolinha, se o foco deixar, obviamente, né? Aí, foco. Muito bem. Então, o azul você pode dar uma reforçada nas áreas que estão vazias, é muito importante esses respiros, você pode dar corrigir um contorno. Esse azul, ele dá uma profundidade. Pode ser o preto ou pode ser o azul. E a nossa primeira bolinha está pronta. A gente pode fazer uma outra bolinha aqui. Vamos fazer uma outra. Que jeito que a gente pode fazer agora? Vamos ver. Uma bem simples. Deixa eu ver uma bem simplesinha. Na verdade, esse é o mais simples que tem. Vamos começar com o azul. De novo, a gente vai deixar toda essa borda sempre redondinha, sempre redonda. E o mais legal é a gente... aqui, o que eu usei? Eu usei comecei com o azul. Eu sempre começo com o mais claro, né? O 1102, o Blue Lake. Agora eu posso usar, de novo, eu vou vir aqui no mais claro, no 913, eu gosto do 913. O Spring Green. Eu venho fininha. E entro lá na outra. Se ficou muito forte, volta com o que você estava. E faz um gradiente. Pode deixar um lado sem pintar, sem colorir. E você pode ir mudando de cor. Agora, por exemplo, você pode tentar vir com de novo, vamos vir com um violeta. Violeta no escuro fica bem interessante. Entra devagarzinho, faz um gradiente no outro, vem do outro lado também. E não deixa ficar nada pontudo. Arredonda tudo, mas agora, por exemplo, a gente fechou muito, né? Agora a gente vai ter que dar um jeito de deixar isso mais assimétrico, porque ficou muito fechado, muito redondo, muito, como é que fala? Ficou muito, parece uma rodinha, né? Uma roda de carro. Então a gente vai ter que dar uma bagunçada nessa rodinha. Eu não quero que fique com cara de rodinha. Então eu tenho que vir e deixar ela um pouquinho mais assimétrica. Aqui eu estou usando o Dália 1009. Aqui, por exemplo, eu posso no meio de tudo vir com... Branco eu vou deixar, não vou usar agora o branco não, vamos usar um azul. Por exemplo, o 105, vamos usar o 105. Só para dar uma... Você pode usar o branco e pode vir com ele por cima. O mais importante, a gente não pode deixar óbvio. A gente tem que deixar ela o mais, como é que fala? Orgânica possível. Então, de um lado, ela está toda diferente. Você pode espelhar um pouquinho aqui desse lado. Pronto. E agora,
A luzinha, vamos fazer uma luzinha diferente agora. Como é que a gente vai fazer esse... Agora a gente não vai fazer estrelinha, mas o que a gente tem que fazer é usar o mesmo lado. A luz está batendo em todo mundo. Então, se está batendo desse lado, tem que fazer bater desse lado também. Então, aqui a gente vai usar a gente não vai usar estrelinha, a gente vai usar um reflexo como se fosse uma vírgula. Ele começa grossinho e ele termina como se fosse uma vírgula, e lá a mesma coisa, só que ao contrário. Sempre na diagonal, né? Sempre no outro extremo. Então, eu começo grande aqui e eu termino em vírgula. Começo grande aqui e termino lá. O que eu estou fazendo? É como se fosse começo grande aqui, termino em vírgula, e aqui é o contrário, começo grande aqui, termino em vírgula, como se fosse aquele símbolo do peixes, e termino em zero. Começo grande aqui, e grande aqui, pequenininho aqui, pequenininho aqui. É isso que a gente está fazendo aqui. Grande aqui, e termina em zero. E com o gel, a gente reforça esse movimento. Então, descarrega ele em algum lugar, em você ou no papel. Começa, e a gente só faz o grande, deixa ele terminar em zero, em nada. E aqui é a mesma coisa, só faz o grande, como se fosse um cometinha, um rabo de cometa. E termina em nada. Esse é um outro reflexo muito comum em bolha de sabão. E a gente pode usar um recurso aleatório, deixa eu ver. A gente pode usar passando pelo centro, umas 2 bolinhas aqui, uma aqui, por exemplo. Dá uma bagunçadinha, pode ficar muito arrumado. Se você vê que você está arrumando, bagunça. Pronto. Aí, temos a nossa bolinha de sabão. Maravilhosa. E a gente pode fazer uma mini, bem rapidinha. Vamos fazer uma mais rosinha? Como que a gente pode fazer uma mais rosinha? Eu vou até inverter aqui para não sujar com a mão. Eu quero usar o dália. Então, como esse dália está muito escuro, eu vou fazer em branco uma parte desse lado, sempre esfumaçando, sempre fazendo o gradiente, para não, de novo, isso aqui não pode parecer uma rodinha. E, ó, eu borrei um pouquinho, mas tudo bem. Ó, já tá até bonita, já virou uma bolha já. E em cima, eu venho e uso o branco para colorir, e eu tenho aqui um dália matizado aqui, um 1009 matizado. Posso até usar o dália escuro, olha a diferença, né? Quando ele tá sem o branco. E agora a gente pode usar uma cor bem contrastante. Pode usar um verde, né? Vamos lá no verde. Qual que é o contraste maior que a gente pode fazer aqui? Vamos testar. Eu acho que o maior contraste, estilo aurora boreal, vai ser 913. Então, vamos lá com 913. Que é o Spring Green. E a gente vem e continua aqui, termina em nada. Faz só como se fosse uma bolinha que só tivesse 2 cores. Bem aurora boreal tá essa bolinha aqui. Deixa ela bem, olha que linda, nem dá vontade de mexer, ela tá tão bonitinha. De novo, agora eu virei tudo, né? Então eu tenho que lembrar agora onde que eu pus as luzes. As luzes continuam vindo daqui. Então eu tenho que manter
a coerência das luzes. As luzes é igual a todo mundo. Então, eu indico aqui no branco, indico desse lado, indico do outro, aonde está iluminado, e venho agora só um tiquinho, não nem precisa muito. Descarrega aqui, ou na mão, ou no papel, uma bolinha, uma virgulinha aqui, uma virgulinha lá. Olha, um tiquinho de nada, olha que coisa mais doce que ficou essa bolinha, nem precisou de muita firula. Ela sozinha, só com isso, ela já ficou linda. É aquele momento que ela tá quase sumindo. A gente pode pôr umas bolinhas aleatórias. Pronto, acabou. A gente não pode botar muita coisa. E aí está a nossa bolinha. E você agora é só seguir essa sequência. A gente fez 3 modelos bem simplesinhos, e agora o que vai fazer é com que você agora vá mudando e mantendo mais ou menos essa lógica. Você pode apagar, se você viu que você coloriu muito, virou uma rodinha, apaga com o seu 208, com Indantronic, esse azul profundo, apagam algumas coisinhas aqui, para que ele não fique muito óbvio, né, com carinha de rodinha, roda de carro. Uhum. Tá aqui, tá lindo. E fotografa para você ver que coisa mais maravilhosa que fica isso na fotografia. Então, aqui estamos com a nossa bolha de sabão maravilhosa e a nossa bolinha. Até legal quando você for fotografar, usar como referência um lápis, até para a pessoa poder ter tamanho, ter referência. Mas, enfim, fotografa como você quiser. A nossa bolha de sabão. Divirta-se com a sua bolha e posta, me marca, que eu quero muito, muito, muito ver como que ficou. Não esqueçam de assinar, por favor, isso é uma obrinha de arte. Então, assine, cada um com seu nome. E aqui está. Um beijo e até a próxima.